Olá, seja bem-vindo, esse é o canal Felipe Xadrez e hoje, pessoal, trazendo um assunto bem legal aqui para o canal. Estava pesquisando um pouquinho mais sobre a história das engines, né? Me deparei com esse artigo aqui do Dennis, né? Que é um mestre internacional que faz alguns artigos para o chess.com, que ele mostra que o Fischer jogou contra uma das primeiras engines desenvolvidas, né? Por Richard Greenblatt, acho que é Greenblatt. E ele, bom, assim, ele jogou 3 partidas, né? A segunda foi um Gambito do Rei muito legal. E, bom, eu queria, né, passar aqui para vocês mostrar essas 3 partidas, tá? Que eu achei extremamente ricas, muito legais. E, bom, a gente vai para a primeira aqui, tá bom? Deixa eu mudar a tela. Agora sim, estamos no tabuleiro. Bom, pessoal, mudei um pouquinho o tabuleiro, né? O pessoal tinha pedido para colocar um tabuleiro um pouco mais claro, que aquele de madeira estava muito escuro. Então eu mudei, tá? É a sugestão de vocês, né? Os inscritos, tá bom? E bom, essa é a primeira partida de 3, tá? Deixa eu até inverter aqui porque o Fischer está jogando de pretas, tá bom? E a engine Greenblatt está jogando de brancas. Enfim, pessoal, eu não encontrei a força dessa engine, tá? Eu pesquisei, mas não encontrei qual é a força que ela teria aqui, tá? O software dela começou a ser desenvolvido em 1966 e em 1977, ou seja, 5 anos após o Fischer estar afastado dos tabuleiros, porque em 72 ele parou de jogar, né? Depois que ganhou o título de campeão mundial e não quis jogar mais. Na verdade, ele fez várias exigências, né? A FIDE não aceitou, enfim, aí ele não quis jogar mais. Fischer e as polêmicas dele, né? Bom, enfim, e vamos lá para o tabuleiro, né? Ah, mas é claro, poxa, você que está chegando agora, se você não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, pessoal, não esquece de dar o joinha que ajuda bastante e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Agora sim, vamos lá, que essa partida aqui é muito legal. Bom, aqui o Greenblatt ele abre com E4, C5, cavalo F3 e D6. Aqui o Fischer foi para uma siciliana, com cara de ir para Najdorf, né? Eu acho que aqui o Fischer ele não subestimou o computador para jogar o melhor dele, né? Ele joga muito bem a Najdorf. D4, C toma D4, cavalo toma D4, cavalo F6, cavalo C3 e A6, Najdorf, né? Aqui o Fischer vai com tudo, né? Seguindo bispo E2, E5, cavalo B3, estava atacado, ele recua, bispo E7, bispo E3 e roque, tá? Bom, pessoal, roque aqui normalmente não é o melhor, tá? O melhor aqui seria bispo em E6, tá bom? Bispo em E6 aqui é o melhor, mas o Fischer preferiu rocar, tá? Não é o melhor na posição, mas enfim. Seguindo, dama D3, bispo E6, roque, então aqui o Greenblatt coloca o rei dele em segurança também. Cavalo de B, D7, cavalo D5, torre C8, então o Fischer já aproveita e já coloca a torre aqui na coluna aberta. E cavalo toma E7 cheque, né? E esse é um lance muito estranho aqui. É que a gente está acostumado, né, com as engines de hoje em dia que são muito fortes, mas muito fortes mesmo, né? A gente já está em algumas engines, se eu não me engano, já com 4.000 de rating, né? Uma força de 4.000, uma coisa absurda. E, bom, normalmente não se toma esse bispo, né? Não se ganha muito fazendo isso, né? Melhor aqui talvez seria fazer um, sei lá, um C4 para ganhar mais espaço aqui na ala da dama, né? Mas enfim, né? Seguindo aqui, então, Fischer toma de dama, ele faz dama toma E7, F3, D5, ataca no centro, cavalo D2, dama B4, e aqui o Fischer já coloca aqui o computador numa saia justa, né? Porque ele ataca agora o peão que está desprotegido aqui da casa de B2, né? Fora que a dama também ajuda a atacar o centro aqui. Então você tem peão, você tem cavalo, tem dama. Tá um pouquinho complicado, né? Então o computador ele trouxe cavalo aqui para D2 para ajudar a proteger o centro, mas acabou criando uma debilidade aqui em B2, tá bom, pessoal? Seguindo, cavalo B3, então ele decide voltar com o cavalo e cobrir.
D toma E4, e aqui o Fischer já vem, já abre o centro, né? Então D toma E4, dama D1, né? Aí você fala, uai Felipe, não vai tomar o peão? Bom, pessoal, o que acontece aqui é que a engine não ganha nada, tá? Tomando esse peão aqui, deixa eu voltar, tá? Se, por exemplo, ela faz aqui F toma E4, tá bom? Daria para seguir com o bispo C4 atacando a dama, né? Depois de dama D1 saindo do ataque, bispo toma em E2, dama toma em E2 e dama toma em E4. Então, na verdade é até pior, né? Se a gente for avaliar bem, porque agora a dama das pretas tá batendo aqui no peão de C2 que está duplamente atacado pela dama e pela torre. Ela também ameaça aqui o ponto de G2, enfim. Eu não gostaria de jogar isso aqui de brancas, tá? Então, eu não sei se o computador calculou tudo isso, mas... Enfim, ele não quis ir para essa linha, tá? Então, por isso que ele fez dama em D1. E seguindo, cavalo D5, o Fischer agora traz o cavalo para atacar aqui o bispo, que está desprotegido na casa de E3, tá? E agora o computador ele se vê numa sinuca de bico também, né? Que ele já começa a ter muitos problemas. Por quê? Esse bispo aqui, se ele recua para casa de F2 ou de D2, o peão avança e ataca ele, tá? Aí você vai falar, pô Felipe, então joga aqui o bispo para C1, que ajuda a proteger o peão. Olha, não é uma má ideia, tá? Mas ele vai ficar muito fora de jogo, vai cortar a conexão das torres, não é um bom lance, tá? Vai ficar uma coisa bem desconexa, tá bom? E nessa posição, o computador ele vai para um lance assim que eu particularmente nem eu entendi, tá? Ele fez bispo A7, tá bom? E esse lance aqui o Fischer não deixa barato, ele pune de forma severa. O Fischer, se eu não me engano, ele já cometeu um erro, né? Onde ele ficou com o bispo preso no match contra... foi contra o Karpov. Perdão, pessoal, Spassky, tá? Pelo amor de Deus, Felipe, a memória aqui tá ruim, tá bom? Então ele ficou com o bispo preso em uma das partidas, né? Foi uma partida bem trágica, assim, bem dramática. Mas enfim, então aqui o computador ele fez A7 e o Fischer foi lá e B6, prendeu esse bispo aqui, né? Então o Fischer foi lá e prendeu o bispo do Greenblatt, seguindo C3 atacando a dama. Dama E7, ela volta, estava atacada. F toma E4, agora sim o Greenblatt captura o peão e ataca o cavalo. Cavalo C3, dando um duplo na dama e na torre. Olha a situação do Greenblatt, tomando um aperto aqui, um sacode do Fischer. Dama D3, e agora o Fischer toma a torre, né? Cavalo toma F1. Dama toma A6, então o Greenblatt desesperadamente tenta aqui libertar o bispo. O Fischer volta o cavalo para E3. Bispo toma B6, então ele consegue soltar o bispo dele agora. Ainda está atacado pelo cavalo, né? Mas a dama está protegendo agora. Então, dama G5. E aí, o que o Fischer está ameaçando com isso? Pessoal, o Fischer está ameaçando mate aqui na casa de G2, tá? O Fischer perigosíssimo. Olha o Fischer querendo dar mate na engine, né? Tudo bem, não era uma das mais fortes, né? Foi o começo ali, mas o Fischer vai para cima com tudo, né? Porque o intuito do xadrez não é ganhar peça, né? É dar checkmate, né? Então, seguindo aqui, G3 defendendo, torre A8 atacando a dama, bispo A7 bloqueando. E agora, pessoal, dá uma olhada nisso aqui. A dama das brancas está meio fora de jogo, esse bispo está cravado, né? Essa torre não está jogando, o cavalo não está numa posição muito favorável, esse bispo está solto, enfim, tá um caos aqui, né, na posição das brancas. E aí o que o Fischer faz? Bom, a tocar lá da dama dominada, né? Vamos atacar. Ele solta aqui um H5, o Fischer indo para cima com tudo. Então dama B7, tentando libertar as peças aqui. H4, continuando com o ataque. Rei F2, esse rei sabe que veio chumbo pesado, então ele já começa a se posicionar um pouco melhor. H toma G3, cheque. H toma G3, F5, o Fischer não para, ele continua com o ataque. E toma F5, torre toma F5, cheque. Rei E1, fugindo do ataque.
torre de A F8, ele dobra as torres, rei D2, cavalo C4, cheque, rei C2 fugindo do ataque, dama G6, dama E4, e aqui, né, a tentativa do que? De bloquear, né, porque a ideia do Fischer é tirar a torre, atacando o bispo e dando um cheque descoberto no rei. Pelo menos dessa forma evita aqui o cheque descoberto, né. Mas depois de cavalo D6 atacando a dama vai para C6, tá? Aí você fala, Felipe, por que foi para C6? Não consegue mais ficar nessa diagonal, pessoal. Não dá mais para a dama ficar nessa diagonal. Por quê? Porque se você tenta manter ela na diagonal aqui com dama em D3, e diga-se de passagem, inclusive, é o melhor lance na posição, tá? Aqui não tem outro, esse seria o melhor. Seguiria com E4 atacando a dama. Depois de dama toma D6, bispo toma B3 cheque. Depois de A toma B3, dama toma D6 e cai a dama das brancas, tá bom? Então, pra gente ver o nível da situação do Greenblatt aqui, que tá numa posição perdida, né, bem dizer, já tá perdido na posição. O melhor lance para ele seria entregar a dama para não ir para sequências de mate, né? Mas voltando aqui, ele fez dama C6, tá bom? Seguindo, o Fischer fez torre F2 com cheque descoberto, rei D1 para proteger o bispo, bispo G4, né? E aqui o Fischer, ele entrega a torre, tá bom? Ele entrega a torre aqui e o Greenblatt não recusa, ele faz bispo toma F2, dama D3 cheque, e o bispo não pode capturar a dama porque ele está cravado, tá? Rei C1, bispo toma E2, cavalo D2 cobrindo, porque a dama agora estava ameaçando o mate aqui no ponto de D1. Fischer faz torre toma F2, depois de dama toma D7. O que o Greenblatt faz? Aqui ele captura uma peça, que é o que dá para ele fazer, né? O computador, pelo menos nessa época aqui, não abandonava, né? E aqui o Fischer ele vai para um arremate, tá? Aqui tem mate em 2, inclusive esse lance aqui, que é o arremate da partida, é dado como lance brilhante, tá? Se você quiser tentar encontrar, pausa aí, tenta encontrar, pessoal. Mate em 2. Encontrou? Vamos lá. Então o lance é torre F1, cheque. Depois de cavalo, toma F1, dama D1, mate, tá? E aqui o Greenblatt não conseguiu segurar o Fischer. O Fischer atropelou o Greenblatt com a Najdorf, né? E, poxa, o Fischer de Najdorf era praticamente imparável, né? Até o Najdorf evitava jogar a Najdorf com ele, né? A gente viu aí no episódio aí da playlist que a gente fez do livro dele, que o Najdorf foi jogar a Najdorf contra o Fischer, né? A própria variante contra o Fischer, e o Fischer atropelou o Najdorf, né? Desde então ele parou de jogar, né? Tem um episódio bem interessante que tem uma partida do livro do Fischer, que depois que o Fischer ganhou do Najdorf, o Najdorf parou de jogar a Najdorf contra ele, né? Quando tava de pretas, jogava a siciliana tradicional. Bom, pessoal, vamos dar uma olhada no relatório do chess.com aqui pra gente ver, né, onde foi que o Greenblatt, né, perdeu ali os lances. Olha essa precisão, pessoal. O Fischer fez 91.9, né? Agora o Greenblatt, né, sendo analisado aqui pelo Stockfish, né, ele diz que a precisão foi de 73.8, né? E a gente vê que teve abertura, o comecinho do meio jogo, aí o Greenblatt não foi achando os melhores lances, foi ficando mal, tá? Em especial eu queria mostrar dois lances aqui, que foi esse aqui, que deu quase 3,5 pontos aqui de vantagem para o Fischer, e o último que foi o derradeiro, que aí acabou, né? Aí o Greenblatt já podia abandonar, né? Mas o computador nessa época acho que não abandonava, né? E a gente olhando aqui, a gente vê que o Fischer cometeu 2 erros, o Greenblatt 7. O Fischer cometeu uma imprecisão e o Greenblatt 3, tá bom? Então, bora lá pra gente dar uma olhada nesses dois lances. Bom, pessoal, aqui a gente tá indo pro 15º lance, tá? Então, depois de dama B4 aqui, onde o Fischer ataca aqui em defesa do peão de B2, o Greenblatt faz o lance cavalo B3, tá? Isso aqui é um erro, né? E você vai falar, Felipe, mas por que é um erro? Gente, o que acontece? O cavalo ele estava fazendo um importante papel, né? Desempenhando um importante papel, protegendo o peão de E4, tá? Era importante que ele permanecesse aqui
olhando, vigiando essa casa de E4 aqui, tá? Então, esse foi o erro do Greenblatt. O que ele podia ter feito? Nessa posição, né, como não dava para tirar o cavalo, o melhor era oferecer uma troca de damas aqui, tá? Fazer um dama B3, tá bom? Porque depois de dama toma B3, daria para seguir com C toma B3, tá bom? E aqui, o Fischer, posicionalmente falando, tá um pouco melhor ainda, tá? Mas nada astronômico, é coisa de 1 ponto, tá bom? E o jogo segue, ainda dá para lutar aqui, né? Ainda tem chance de conseguir aqui ou tentar pelo menos um empate, né? Lutar, tem luta, né? Agora o que ele fez ali, ele abandonou o centro, né? Movimentou o cavalo e deixou o Fischer ganhar toda a iniciativa ali, o controle, né? Não foi legal, tá bom? Agora vamos para o segundo lance. Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 17º lance e eu acho que vocês já sabem qual é o lance, né? Aqui foi o fatídico bispo A7, né? Esse lance aqui foi o derradeiro, né? Depois desse lance aqui acabou. Aqui o Greenblatt já podia abandonar, né? Aí você fala, Felipe, tá bom, mas o que ele podia ter feito, né? O bispo aqui tá numa situação complicada, o cavalo tá atacando. O que dá para fazer? Pessoal, por incrível que pareça, o melhor lance na posição aqui, que foi jogado depois, tá? Inclusive, é um C3, tá? Então o cavalo não pode tomar esse peão, porque senão tá caindo, tá? E o peão ataca a dama, obrigando o Fischer a recuar a dama para E7, como ele recuou, tá bom? Aí sim, depois de um dama D2, a gente consegue aqui manter a dama vigiando o bispo, tá? E aqui a gente tem uma posição um pouco mais equilibrada, tá bom? Aí até daria aqui, para um caso, se o Fischer quisesse fazer E toma F3, tá bom? Ele podia tomar o peão aqui se fosse o caso. E aqui daria para seguir com o bispo toma aqui em F3. E o jogo tá, né, aqui melhor pro Fischer, né? Ainda assim. Mas aqui ainda tem luta, tá bom? Ainda dá para lutar aqui. Agora, entregar o bispo, né? Ficar com bispo e dama preso, como ficou, né? Na ala da dama ali, totalmente, como eu vou dizer assim, inativos, né? Sem atividade nenhuma, sem fazer nada, foi, né, derradeiro, né? Ali o Fischer não perdoou e foi pro mate, tá? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, tá? Tem mais 2 partidas ainda, tá bom? Vou trazer as outras 2, tá? Eu desejo a todos vocês bastante rating, uma ótima semana e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!